Bom dia, juniores, como vão? Tudo bem? Aqui é o professor de vocês, o professor Felipe, e hoje nós estaremos dando continuidade às aulas de EBD à distância, nesse período de quarentena, nesse período de coronavírus, em que todos nós estamos em quarentena, todos nós estamos dentro de nossas casas, e tanto os cultos como os pequenos grupos e a EBD seguem online, né? Então, antes de mais nada, bom dia, espero que estejam todos bem, né? Estamos em oração por vocês. E a igreja toda, apesar dessa distância que nós estamos tendo, de não poder nos abraçar e nos ver pessoalmente, nossa igreja tem permanecido unida, nossa igreja tem permanecido forte e tem meios para transmitir todas as coisas necessárias em via online. Então, isso somente é motivo para agradecer a Deus, né? Hoje nós vamos retomar as aulas online e o tema de hoje é da EBD dos juniores, né? Vocês são juniores e a EBD é a aula 9, tá? Se chama Isso Não Pode Faltar, né? É um tema estranho, se você for ver o título, né? O que não pode faltar? Fica meio que no ar, fica meio que um mistério, né? Então, nós vamos hoje juntos descobrir o que não pode faltar e para que e para onde não pode faltar, né? Vamos lá. O que vocês vão precisar no material de hoje? Eu estou aqui com a minha apostilinha. É um pouco diferente de vocês porque é do professor, mas vocês têm de vocês em casa, tá? Então, abram a apostila na aula 9, tá bom? Além da apostila na aula 9, eu estou aqui com, que não pode faltar, a minha Bíblia. Se vocês usam um celular, usam um computador, né? Peguem e pausem esse vídeo nesse momento para que vocês consigam pegar a Bíblia e ter em mãos, assim como um caderno de anotação, lápis ou caneta, né, se vocês escrevem com caneta, para que a gente possa dar seguimento à aula de hoje, tá? Alguns avisos, né? Meu computador tá atrás do celular que está gravando esta aula. Então, se vocês virem meu olho correndo de um lado para o outro, eu não estou distraído, tá? Eu estou lendo a aula, estou lendo o material de apoio que está digitalizado atrás desse celular. Outra coisa, quando eu falar o texto, eu vou falar o texto bíblico de referência ou de apoio e vou logo em seguida ler ele. Eu não vou pausar para que vocês tenham um tempo para procurar. Então vocês tomem a liberdade de pausar o vídeo, pausar a aula e daí vocês dão sequência no vídeo, dão sequência na aula assim que vocês tiverem localizado o vídeo. Assim não preciso pausar e falar quem achou, diga amém, quem não achou, diga misericórdia. Tá ok? Antes de tudo, vamos começar orando, né? Senhor meu Deus, nós te damos graças pelo dia de hoje, Pai. Te damos graça por este domingo, te damos graça por esta semana e por este mês, Pai. Obrigado por todas as graças, por toda a misericórdia e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esses juniores que têm condições, mesmo em casa, Pai, mesmo no quarentena, de assistir uma aula de ensino bíblico. Obrigado, Pai, pela nossa igreja, que tem disponibilizado ferramentas, que tem disponibilizado meios para que a gente consiga se comunicar, para que a gente consiga ter nossas reuniões, nossos cultos, consiga ceiar, consiga estar junto, Pai, mesmo estando longe. Nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo isso, pela estrutura que o Senhor tem nos dado e pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Neste momento, Pai, abra nossa mente, abra nosso coração, para que a gente receba esta aula, receba este estudo, Pai, e que esse aprendizado fique em nossos corações. Abençoe neste momento cada junior, Pai, em cada casa. Abençoe a família, Pai deles. Abençoe o lar, a despensa. Para que não nos falte nada, Pai, no ponto de vista material, no ponto de vista espiritual. E para que o Senhor continue nos guiando, Pai. Cremos que o Senhor é Deus, o Senhor está no controle de tudo e que tudo isso vai passar. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus por esta aula. E pedimos que neste momento o Senhor se aproxime de nós, o Senhor esteja conosco e também abençoando aqueles, Pai, que são menos afortunados, aqueles que neste momento não estão podendo abrir um celular, não tem internet ou não tem um computador para assistir essa aula. Esteja com eles, Pai, abençoe o lar deles, para que eles se sintam tocados pela sua presença. Amém? Então, pessoal, vamos lá. Aula 9. Isso não pode faltar. O que não pode faltar? Eu quero que fique claro
que até o final desta aula a gente tem que memorizar três coisas. Três coisas. Que a gente tem que entender que a igreja deve permanecer firme no Evangelho. 2, tá? Que nós devemos amar nossos irmãos, independente das circunstâncias, independente dos erros que eles cometam, né? O amor, ele não permite julgamentos. Deus nos ensinou isso através da vida de Cristo. Então, se há algo de errado na igreja, nós temos que nos posicionar orando, mas também não deixando de amar essa pessoa. E 3, a gente vai descobrir ao longo dessa aula quais são as atitudes que fazem a igreja permanecer unida e ajudam a igreja a agradar ao Senhor. Tá? Vamos começar com uma introdução. Vocês vão pegar a apostila de vocês. Como eu falei, eu vou ler o que está aqui atrás de mim. Tá? Então, vamos lá. Né? Introdução. A gente vai falar hoje um pouco sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Esse é o tema principal da aula de hoje. Né? E antes de tudo, a igreja de Filipo, ela foi a primeira fundada por Paulo na Europa. Né? A gente vê isso em Atos 16, do 11 ao 18. Vamos dar uma lida aqui. Pausem o vídeo até acharem o texto aí na Bíblia. 11. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali deveria haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que ela compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. 16. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Ok? Então o que a gente precisa ter como base antes de entrar apropriadamente nessa aula? A gente precisa saber primeiro que Filipos era uma colônia romana, né? Isso está dizendo ali no texto da Bíblia. E ela era uma cidade muito importante da Macedônia. Né? Por que ela era muito importante? Ela ficava na rota principal que ligava Roma ao Império Oriental da Roma, as províncias orientais. Então ela era caminho, ela ficava no caminho entre o lado oriental de Roma e a cidade de Roma, né? Então o que acontecia? A cidade de Filipos ela era destacada na região, ela tinha ouro, né? E a história dela causava muito orgulho à população. Ela passou de uma povoação pequena, era um povoado pequeno, e ela se tornou uma cidade de destaque. Anos depois do Paulo ter passado por ali, ele estava preso em Roma por obedecer a ordem de Deus. Qual que foi a ordem de Deus? Ir de pregar o evangelho. Isso a gente pode encontrar lá em Marcos 16, 15. Né? Então Jesus falou: ir de pregar o evangelho. Paulo estava obedecendo esse mandamento e acabou sendo preso em Roma. Né? Foi nesse contexto de prisão de Paulo em Roma que ele escreveu a carta aos Filipenses. Ele estava numa prisão domiciliar, ou seja, ele estava preso em casa, ele não podia sair de casa, estava mais ou menos como nós estamos agora, lacrados em situação de pandemia, né? Mas ele estava numa casa alugada. E ele estava melhor que a gente ainda, porque ele podia receber visitas, né? Brincadeiras à parte. Ele podia receber visitas e ele podia compartilhar o evangelho com todas as pessoas que chegavam ali. Né? Então esse é o contexto em que a carta de Paulo aos Filipenses se estabelece. Paulo preso numa casa,
por 2 anos, né, recebendo visitas e escrevendo cartas ali. Ali ele escreveu essa carta à igreja de de Filipos, né, que é a carta dirigida aos filipenses, né. Então vamos lá, essa é a introdução da aula, tá? Então vamos para a primeira pista. Nossa revista trabalha com pistas, então na aula de hoje serão 3 pistas, né? O que a gente tem que saber ao final dessas 3 pistas? A gente tem que saber o que é mais importante, o que não pode faltar. Esse é o nome da aula, esse é o título da aula. Então vamos lá, né? Antes de mais apropriadamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Ah, tem mais um detalhe, né? Vamos continuar dando uma lida ali, né? Para que vocês se situem um pouquinho melhor. Se a gente pegar em Atos, no 28, Atos 28, do 14 ao 31, né? Diz alguma história ali sobre a questão de Filipenses, né? A igreja de Filipos. Então, vamos dar uma lidinha ali, né? Atos 28, do 14 ao 31. Nesta cidade, encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles uma semana. E assim chegamos a Roma. Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados de Praça e Ápio e de Três Vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu e se animou. Quando Paulo entrou em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele quando estavam reunidos. Ele disse: Meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltassem. Por isso, fui obrigado a pedir para ser julgado pelo imperador, embora não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo. Foi por esse motivo que pedi para vocês para que conversássemos. Estou preso com essas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera. E então eles disseram: Nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você. Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam contra esta seita a qual você pertence. Então marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite, ele lhe anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E por meio da lei de Moisés e do livro dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram suas palavras, mas outros não creram. E então, todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías ao antepassado de vocês. Pois ele disse a Isaías: Vai e diga a esta gente: Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender, e eles se voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. E Paulo terminou dizendo: Pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus, e eles escutarão. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora, discutindo com violência. Durante 2 anos, Paulo morou numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Então, mais uma vez reforçando o que eu disse, né? Esse é o contexto em que Paulo escreveu a carta aos Filipenses, preso, né, escrevendo cartas, né, numa casa em Roma que era alugada, então ele não podia sair dali. E ele recebia também as pessoas e pregava o evangelho a elas, né. Na carta aos Filipenses, né, entrando no conteúdo da carta agora, Paulo falava da alegria que ele sentia, né. Você pode pensar de repente, mas como que Paulo estava alegre se ele estava preso?
Paulo preso numa casa alugada. Eu não estou alegre nessa quarentena. Como é que Paulo estava alegre lá naquela casa? Essa alegria não é uma alegria causada por qualquer circunstância. Essa alegria é um sentimento dado por Deus, né? Então, independente da situação que Paulo vivia, ele se encontrava alegre. E por meio da aula de hoje, a gente tem que descobrir quais são essas atitudes importantes que fizeram tanto Paulo como a igreja de Filipos ter essa alegria e agradar a Deus. Então, tá aí a primeira dica da nossa aula de hoje. O que não pode faltar? O que não pode faltar? Não pode faltar isso que a gente vai descobrir que Paulo tinha, que a igreja de Filipos tinha, para que eles fossem tão convictos de sua fé, para que eles não negassem sua fé, e para que, independente de prisões, independente das circunstâncias que rodeavam o mundo deles, eles permaneciam firmes na fé e alegres no Senhor, né? Então vamos lá para a primeira pista, né? A primeira pista está em Filipenses 1, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler juntos. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Jesus Cristo, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Jesus Cristo. Vocês estão sempre em meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo deste privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia. E foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre, para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Jesus Cristo. E o que eu peço a Deus é que o amar de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus, né? Então Paulo, apesar de ele estar preso, ele estava alegre. Por quê? Porque a igreja de Filipos ela não tinha deixado de cooperar com o evangelho, né? Ele sabia, né, e ele entendia, né, a importância daquela igreja na sua vida e na vida do seu ministério, né? Ele não estava se sentindo sozinho naquela situação, porque mesmo, pense, Paulo estava em Roma, preso, né? A gente está falando da igreja que ficava em Filipos, né, na Macedônia. É uma distância considerável se você for olhar no mapa. Mesmo apesar dessa distância e de todas as dificuldades que tinham na época, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem telefone, né, e a gente está conseguindo suprir nossa necessidade de repente ir no templo, por mais que seja parcial, a gente consegue acalentar nosso coração e a gente consegue suprir essa necessidade de estar na igreja, às vezes recebendo uma mensagem, recebendo um devocional. Agora vocês pensem naquela época, mais de 2000 anos, há mais de 1900 anos atrás, né, em que Paulo estava ali, preso em Roma, o único meio de comunicação eram cartas ou mensageiros, e mesmo assim ele se sentia alegre. Ele se sentia alegre porque mesmo de longe, os irmãos que estavam lá em Filipos cooperavam com ele. Eles mandavam ofertas para o sustento dele, né? E isso a gente pode ver ali em Filipenses 1:5, né? Um dos motivos pelos quais Paulo escreveu essa carta foi justamente porque ele queria agradecer a oferta que os filipenses enviaram a ele. Se vocês pegarem ali em Filipenses 1, do 3 ao 5, vamos reler ali, ó. Quer ver? Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Então, apesar de toda essa distância, os filipenses ainda ajudavam Paulo e por isso ele se lembrava com alegria, né? E além de agradecer aos filipenses, ele queria dizer aos filipenses que aquela hora
que aquela oferta deles de anunciar o evangelho junto com eles também tinha agradado a Deus. A gente pode ler esse trecho na carta em Filipenses, está mais um pouquinho para frente ali. Filipenses é uma carta bem curta, tem 4 capítulos. A gente vai abrir agora em Filipenses 4:18 para vocês entenderem do que eu estou falando. Abram lá. Filipenses 4:18 diz assim: Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram, e que foi mais do que necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora, que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave, oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Então, ou seja, não só os filipenses estavam ajudando Paulo a pregar o evangelho, a continuar a pregação, o ministério dele, como eles mandavam ofertas, mandavam suprimentos para que Paulo pudesse ficar bem ali naquela situação de prisão. Então, qual que é a pista 1 que a gente está lidando na aula hoje, né? A pista 1 a gente está cooperando com a obra de Deus. É isso que a gente extrai da leitura de Filipenses. Os filipenses cooperaram com as obras de Paulo, tanto no Evangelho, quando Paulo foi preso eles continuaram pregando o Evangelho, como cooperaram com Paulo lá naquela situação de cárcere privado, em que Paulo estava preso e eles cooperaram, fizeram ali de repente alguma arrecadação entre eles, juntaram seus esforços e mandaram o que tinham com certeza de melhor para que Paulo ficasse suprido e para que Paulo tivesse as necessidades dele atendida ali naquela prisão domiciliar, né? Vamos lá agora à pista 2, né? A pista 2 eu vou pedir para que vocês leiam com atenção. Filipenses 1, do 25 ao 30, tentando decifrar o que é importante, o que não pode faltar. Vamos ler lá? 25. E, como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês, para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Jesus Cristo. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Deste modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isto será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Ou seja, Paulo está falando ali de firmeza e de coragem, né? Ele está falando que ele se alegra em Cristo porque eles não estão somente crendo, né, em Deus, eles estão tomando parte na luta, eles têm que ficar felizes porque eles estão sofrendo por Cristo, né? Para Paulo, sofrer por Cristo é lucro, né? Então, com base nesse texto que a gente leu, o que a gente pode extrair? Paulo escreveu que ele se alegrava em saber que, mesmo em meio às perseguições, a igreja de Filipos estava firme, ela estava unida, ela estava pregando o evangelho da salvação e ela não estava se importando com as pessoas contrárias a ela, né? E ele considerava um privilégio, como eu falei, sofrer por Cristo, né? Mesmo na prisão ele estava alegre, o que parece paradoxal, né? Se você não sabe o que é paradoxo, você pergunta ao seu pai e à sua mãe, né? Mas ele estava alegre, mesmo numa situação de tristeza, ele encontrava alegria, né? É uma coisa difícil de se explicar, né? E ele não só encontrava alegria na situação dele, ele queria que os filipenses seguissem seu exemplo. Ele queria que os filipenses seguissem firmes e considerando que eles eram pessoas privilegiadas porque eles sofriam por Cristo. Ou seja, nossa, eu sou privilegiado, eu estou sofrendo por causa de Jesus Cristo. Nossa, como eu sou privilegiado. Pensa na noção de fé dessas pessoas, né? Muitas vezes a gente tem colegas de classe, de escola, de vizinhos, e até pessoa dentro da nossa casa que briga com a gente quando a gente vai falar alguma coisa de Jesus, quando a gente vai à igreja,
quando a gente se abstém de fazer alguma coisa errada que essas pessoas às vezes oferecem para a gente. Mas assim como Paulo, a gente deve permanecer firme, pregando o evangelho, sem que a gente se envergonhe por causa disso. Essa lição ele também deixou na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que assim diz: Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Né? Então, pregar o evangelho sem vergonha, pregar o evangelho sem timidez, porque se a gente sofre alguma coisa por causa de Cristo, isso é motivo de alegria para a gente. Né? Então, qual que é a pista 2? A pista 2, óbvio, permanecendo firme no evangelho. Pista 1, cooperando com a obra de Deus, os filipenses cooperaram com a obra de Paulo. E a pista 2, qual que foi? Eles permaneceram firmes no evangelho, apesar das perseguições. Né? E agora vamos lá para a pista 3. Né? Pista 3, vamos dar uma lida em Filipenses 4, 2 e 3. Capítulo 4, versículo 2 e 3. Que diz assim: Evódia e Sintique é o nome de duas mulheres, tá? Diz assim: Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Então, Paulo está fazendo o quê? Está amenizando ali o clima, né? Vamos lá, estamos quase chegando na pista 3, né? Paulo, apesar de todas as boas notícias que ele recebeu da igreja de Filipos, ele recebeu a notícia de que Filipos estava ajudando ele, de que estava permanecendo na fé, de que estava uma igreja firme e unida, mesmo apesar das perseguições, mas ele também soube de uma briga que estava acontecendo entre duas mulheres lá, que é a Evódia e a Sintique. Elas cooperaram com Paulo e também com os outros irmãos da igreja. Elas cooperavam na pregação e na propagação do evangelho. Né? Então, por isso, ele pegou ali na carta e aproveitou a oportunidade de escrever uma carta à igreja de Filipos, e ele pediu para que todos ajudassem a resolver o que estava de errado entre elas, aquele desentendimento, para que eles pudessem se unir e se alegrassem no Senhor. Né? Deus não se agrada com a desunião, não se agrada com a desunião entre os irmãos, principalmente. Né? E na Bíblia, inclusive, se a gente for pegar ali em Mateus 18, 21, 22, diz assim que a gente deve perdoar nosso irmão 70 vezes 7. Então, assim como a gente deve perdoar nosso irmão, nós também como igreja, a gente deve manter a unidade entre os irmãos. Né? Evitar tipo de briga, a gente não deve brigar, procurar fazer fofoca. Né? Quando a gente sabe que alguém está brigando, a gente vai lá, ora, né? Pede a Deus estratégia para que as pessoas busquem a reconciliação, para que haja paz, para que haja unidade nessa igreja. Assim a gente age agradando a Deus e sendo alegre como Paulo. E essa é a nossa pista 3, pessoal. A pista 3 qual que é? Mantendo a unidade. O que Paulo fez? Vamos manter a unidade, vamos deixar essa briga de lado, vamos nos entender. Né? Vamos deixar de lado essa mesquinharia, porque isso não provém de Deus. Vamos parar com as nossas brigas por causa de orgulho, por causa de vaidade, e vamos buscar o bem maior, que é a propagação do Evangelho. Né? Então, se a aula de hoje tem 3 pistas e nós abordamos as 3, né? A gente abordou junto qual que são as 3 pistas do que não pode faltar numa igreja, o que não pode faltar para que a gente cresça como igreja, para que a gente cresça como corpo de Cristo. Em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que a gente tem que cooperar com a obra. A gente viu isso ali no trecho de Filipenses, em que Paulo agradece aos filipenses por terem colaborado com a obra dele, por terem cooperado com a obra dele. Né? Em segundo lugar, a gente deve manter a firmeza na fé, manter a firmeza no Evangelho. Foi isso que os filipenses fizeram ali, e Paulo agradece e mostra para eles que ele está feliz por causa disso, e que não só Paulo está feliz também por causa disso, mas Deus está feliz com eles. E em terceiro lugar, a gente deve manter a união. Essas são as coisas que não podem faltar na igreja. A gente não pode deixar de manter a união. Às vezes vê uma
uma briguinha, uma picuinha entre irmãos ali, às vezes tem aquela turma que fala um pouquinho no ouvido de um, fala um pouquinho no ouvido de outro, e vai semeando cada vez mais a discórdia entre os irmãos. E isso não provém de Deus, né? Então a gente tem que aprender o quê? A manter a união. Estas são as 3 coisas que não podem faltar, né? Então, concluindo, pessoal, se a gente fosse juntar tudo isso numa frase, a gente pode falar que a igreja ela vai agradar a Deus quando ela estiver cooperando com a sua obra. Quando ela estiver cooperando com a sua obra, permanecendo firme no Evangelho e mantendo a unidade, né? Na carta, né, aos Filipenses, Paulo queria incentivar os irmãos a cooperar com os missionários, a permanecer firme evangelizando, né, e a ficar na unidade entre os irmãos, alegrando não só a ele como a Deus, né? Paulo ele falava assim: sede imitadores de Cristo como eu sou. Então Paulo queria isso, que os filipenses, assim como Paulo mesmo, imitassem cada vez mais a Cristo, para que a igreja fosse unida. E nós como igreja também devemos agradar a Deus, devemos buscar agradar a Deus, né? Então, se você, junior, se você, juniora, quer agradar a Deus, você tem que ter essas atitudes, né? E eu também, como professor, também tenho que ter essas atitudes, né? Manter a união, preservar a paz, né? Para que a gente tenha uma igreja unida. A gente deve se permanecer firme na pregação do Evangelho, mesmo em tempos difíceis, né? A gente sempre fala das dificuldades que Paulo enfrentou, que os discípulos enfrentaram, né, ao pregar o evangelho, ao viajar. E hoje está sendo pedido o que de nós? Que a gente permaneça em casa, que a gente fique em quarentena, que a gente saia com máscaras de isolamento, né? Que a gente tenha um mínimo de cuidado para que a gente não alastre mais ainda essa doença. Então a gente tem que manter a prudência, né? E acima de tudo, nesses momentos de crise, a gente tem que se apegar com a palavra de Deus. A gente tem que se apegar com aquilo que Deus disse que aconteceria na nossa vida, com as promessas que Ele tem feito, porque as promessas de Deus elas são válidas para nossas vidas e elas não são derrubadas por alguma coisa ruim que acontece no mundo, por alguma coisa ruim que acontece na nossa família, na nossa vida pessoal. Se Deus tem promessa para a vida de vocês, se Deus tem promessas para minha vida, Deus sabe das circunstâncias que cercam essa promessa. Essa promessa não vai se quebrar porque nós estamos em um período de quarentena, porque nós estamos em um período de pandemia. É claro que nós devemos ser prudentes, né? O próprio Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele rebateu com o quê? Rebateu com as escrituras, né? O diabo pediu para ele pular de um penhasco e ele falou: não tentarás o Senhor seu Deus. Então é óbvio que nós devemos fazer a nossa parte, né? E a gente vê isso em vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, o Faraó, quando ele sonhou com as 7 vacas gordas e com as 7 vacas magras, ele foi até José que interpretou o sonho dele. E diante daquela interpretação do sonho de José, ele deu o poder a José e José teve todo o poder de governança do Egito para que ele estocasse comida por 7 anos. Durante os 7 anos de fartura do Egito, ele estocou comida para que nos 7 anos de seca, que eram representados pelas 7 vacas magras, o Egito tivesse condição de sobreviver à fome, sobreviver à escassez de alimentos. E a sabedoria de José foi tão grande, a prudência de José foi tão grande, que o Egito não só conseguiu passar por essa crise, como o Egito ainda vendia para outros países as sementes que tinham guardado. Então, nós vemos isso na história de Davi, por diversas vezes quando Deus mandou ele fugir ou se esconder, ele não tentou o Senhor Deus, não foi dar uma de valente, né? Nós vemos isso na história de Daniel, que estava em cativeiro, né? Nós vemos isso em várias pessoas, em vários personagens bíblicos, né? E todos eles mantiveram a sanidade mental, todos eles mantiveram a calma e todos eles foram temente a Deus, todos eles souberam como se preservar. Nós também, neste momento, devemos nos preservar, devemos obedecer a Deus, atentar aos seus mandamentos e não devemos, acima de tudo, esquecer das promessas que Deus tem na nossa vida. Eu peço que você, Junior, anote essa aula e se você tem alguma promessa que Deus fez na sua vida por meio de profeta no seu coração, anote essa promessa, né? Existe um livro muito legal na Bíblia, quando vocês tiverem a oportunidade de ler, que se chama Lamentações, né? Lamentações ela é feita por Jeremias. Então, Jeremias, ele no livro de Lamentações,
ele está passando por um momento muito difícil na vida dele, assim como nós estamos passando hoje. Ele também teve motivo para reclamar, e ele começa a reclamar: nossa Deus, está tudo dando errado, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? E ao invés dele olhar para as circunstâncias negativas que estavam na vida dele, ele começou a reparar nas coisas boas que Deus já tinha feito na vida dele, e nas coisas que Deus tinha prometido e que tinham se cumprido na vida dele. E aquilo ali deu certeza no coração dele de que as promessas de Deus que ainda não tinham se cumprido iam se cumprir, apesar das circunstâncias que eles estavam vivendo, né? Então isso, aceita essa palavra para sua vida, porque apesar das circunstâncias, apesar de tudo aquilo que tem acontecido ao seu redor, com essa situação de escassez econômica, às vezes nossos pais não têm dinheiro, não têm trabalho, estamos numa situação difícil financeira, né? Mas Deus vai prover a família de vocês, e as promessas de Deus ainda são válidas na sua vida. Creiam nisso, tá? Essa é a lição de hoje. E eu espero que você tenha aguentado até agora, que você não tenha dormido, que você não tenha desistido da aula para tomar um café da manhã nem nada, tá? E vamos agradecer, vamos orar a Deus para que, né, essa aula fique em nossos corações, para que Deus continue provendo e alimentando nossa alma, alimentando nosso espírito, alimentando nosso corpo, e para que toda essa situação passe. Eu gostaria que você fechasse os olhos nesse momento e refletisse na palavra, e vamos orar juntos. Senhor meu Deus, obrigado por esta aula, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Pai, porque as suas promessas, elas não são rompidas, Pai. Porque as suas promessas, elas não perdem a validade. Porque as suas promessas, elas não passam da hora. Tudo que o Senhor fala vem na hora certa. Obrigado, Pai, pela aula de hoje. Obrigado por esta maravilha que é poder, Pai, estarmos aqui, mesmo distantes, Pai, conectados por um aplicativo, conectados pela internet, podendo aprender um pouco mais da sua palavra. Somos gratos, Pai, pela igreja que nós temos, porque ela tem fornecido meios, Pai, para que a gente compartilhe da palavra, para que a gente continue tendo uma vida ativa como templo, Pai, enquanto igreja, para que a gente continue passando por essa pandemia com a sua palavra no nosso coração, Pai, com a mente realmente no Senhor. Que esta aula de hoje, Pai, fique gravada em nossos corações e que a gente deve cooperar, Pai, com o Evangelho, a gente deve permanecer firme nele, Pai. E acima de tudo, Pai, a gente deve manter a união. A união num momento tão difícil, Pai, um momento de crise tão difícil, crise financeira, Pai, pessoas sendo demitidas, perdendo o emprego, Pai, outras pessoas perdendo a vida devido a essa pandemia. Mas nós cremos, Pai, que tu tens a resposta. Que tu continua, Pai, sendo Deus, continua sendo santo, continua sendo onipotente e onisciente. Portanto, o Senhor sabe de tudo o que é de vir, o que é de passar, e nossa vida não será abalada, nossa fé não será abalada por causa disso, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando nossos lares, abençoando, Pai, para que a gente continue tendo nosso sustento, para que essa doença não se alastre, para que a gente volte à normalidade de poder trabalhar, Pai, poder estudar normalmente, para que a gente tome nossa liberdade de voltar aos cultos presenciais, onde nós podemos abraçar nossos irmãos, podemos sair com eles, podemos comer algo junto, podemos conversar pessoalmente sem precisar nos isolar, sem precisar estar falando por uma tela. E pedimos ao Senhor, Pai, que tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia de nossa família, da nossa casa, da nossa nação. Perdoe nossos pecados, Pai, e restaura, Pai, nossa igreja, restaura, Pai, todas as coisas, Pai, os empregos, Pai, que foram perdidos. Ajuda os pais de família, Pai, neste momento tão difícil. E abençoe, Pai, os juniores, para que, apesar de todas essas turbações, Pai, eles continuem aprendendo, Pai, não só a sua palavra, mas tendo aula, Pai, sendo filhos abençoados em casa, Pai, sendo filhos que respeitam os pais, que os pais também, Pai, sejam respeitosos aos filhos, e que os cônjuges se respeitem nesse momento, Pai, de muita compreensão que é necessária, de muito carinho e de muito apoio. Abençoe o lar de cada um, Pai, e isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Junior, juniora, muito obrigado por ter aguentado a aula até aqui comigo. Espero que você não tenha desistido para ir jogar videogame nem nada do tipo, tá? Foram só 40 minutinhos. Essa aula passou voando e eu não vejo a hora de estar perto de vocês para a gente poder se abraçar, poder brincar juntos, poder ter uma aula mais completa
E vai passar, tenham certeza disso, tá? Fiquem com Deus, um bom domingo, abracem seus pais, abracem sua mãe e se cuidem, tá? Aproveitem esse momento para dizer uns aos outros o quanto vocês se amam, o quanto vocês precisam um dos outros na vida de vocês e que tudo isso vai passar, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no coração de vocês e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.